Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Muito bom que você está aí com a gente nessa noite, no nosso Tadel. Tanto presencial quanto aqueles que nos acompanham também através da nossa transmissão no YouTube. Glória a Deus. Que bênção. Muito bom revê-lo. Aleluia. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou ministrar dentro da piscina. Vocês também querem? Hoje tá quente, né? Hoje é forte, é fogo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu até anunciei, né? Hoje o nosso Tadel com ar-condicionado, que hoje é aquele dia que o ar-condicionado ele é realmente uma grande bênção, né? Uma grande bênção. É natural que em dias assim as pessoas procuram lugares onde a temperatura está mais amena, né? Eu acho que hoje ninguém vai reclamar do ar, né? Eu acho que hoje não, né? Para a alegria do Adriano. Ele nem está aí, né? Para poder se defender. Saiu? Ah, tá. Isso porque o Adriano gosta de um arzinho um pouquinho mais baixo. Mas hoje realmente está bem quente. Não sei como é que estava lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou no lugar onde você estava, mas estava bem quente. Apesar de acusar nos termômetros, né, oficiais 36 graus, 37 em alguns momentos, mas não sei se o seu carro tem como você fazer essa avaliação. O meu chegou a 40 graus, assim, estava fácil, porque essa é a temperatura externa, né? Em função do carro. Claro que aí a gente liga o ar-condicionado e a gente procura colocar na temperatura mais baixa possível. Mas não é tão simples assim. Não sei como é que é a sua casa, mas a minha é do tipo que agora, quando a gente volta, é um forno daqueles. É por aí, é por aí. Tá fácil de evangelizar, é só falar que o inferno é pior. Né? Tá fácil de poder dizer. A gente fala de Jesus, a pessoa fala, será? Fala, olha, só para você poder ficar esperto. Se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Ah, mas o que isso significa? É pior, bem pior. Se aqui está assim, imagina no inferno. Aleluia, glória a Deus. Vamos então para a nossa ministração de hoje, queridos. Você que nos acompanha já nos nossos Tadéis, sabe que nós estamos ministrando o nosso Papo Reto, alguns episódios de uma temporada nova na nossa série. É assim que funciona nas séries americanas, é assim, né? Quando a série é boa, ela muda a temporada. E cada temporada tem vários episódios, e cada episódio tem o seu próprio nome, né? Então nós temos uma série que se chama Papo Reto, temos uma temporada que se chama Jesus nas Casas, e o episódio de hoje é justamente a respeito de Jesus em Cafarnaum. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, eu quero que a gente possa olhar com carinho essa passagem que nós já conhecemos, nós já ministramos no passado a respeito dela, mas ela é muito rica, ela é fascinante e com certeza nos ajudará muito. E eu acredito que Deus vai nos desafiar através dela a respeito dessa atitude que nós vamos perceber aqui. Então, Marcos capítulo 2, a leitura vai do versículo 1 até o 12, uma leitura um pouquinho extensa, mas acredito que vai ser bênção. Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, eu leio para você, diz assim a palavra de Deus. Eu leio na versão revista e atualizada da versão João Ferreira de Almeida. Então, aqui diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Olha só o detalhe, ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico.
levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, profetizo sobre a sua casa, que na sua casa acontecerá a mesma realidade. Pessoas terão uma manifestação do poder de Deus tão forte, tão impressionante, tão impactante, que a exclamação, que aquilo que elas dirão será igual àquilo que você acabou de ler aqui. As pessoas dirão: jamais vimos coisa assim, se referindo àquilo que Jesus fez. Que coisa impressionante aquilo que Jesus faz numa casa, né? Você acaba de ler mais uma passagem bíblica que fala a respeito desse Jesus indo em casas, entrando em casas. E como nós já temos dito, essa é a 3ª semana que nós falamos a respeito dessa realidade, dessa temporada de Jesus nas casas. Nós temos dito que quando Jesus chega, ele costuma trazer algo. Ele costuma trazer um presente, ele dá algo que não existe, algo que aquela casa não tem. E aqui, nesse contexto, nós vamos perceber Jesus entrar, e ele vai entrar e ele causa um alvoroço, na verdade, né? A sua presença ali faz com que essa casa lote. A Bíblia se encarrega de dizer que rapidamente essa casa se encheu, na medida que eles sabiam, que eles souberam que Jesus estava nela. Obviamente, o texto fala, né, que Jesus estava ensinando, estava pregando o evangelho, estava ministrando a palavra. Então, muitas dessas pessoas foram até aquela casa com a finalidade de ouvir Jesus e aprender com Jesus, obviamente. Mas claro que nem todas, porque sempre quando tem um ajuntamento assim, sempre quando tem um barulho diferente, sempre quando de algum modo algo chama a atenção daquilo que as pessoas não estão acostumadas a viver, é natural que também, além daqueles que intencionalmente vão para poder desfrutar do momento, desfrutar da experiência, ouvir o Senhor Jesus, obviamente também tem os curiosos, né? Os curiosos sempre existiram. Você já sabe como funciona isso, né? Você também mora numa casa, ou mesmo que seja num apartamento, você mora em algum lugar e talvez na sua vizinhança tenha pessoas que elas costumam agir por propósito, elas fazem o que fazem. Você percebe o que elas fazem, é nítido o que elas fazem, mas tem pessoas que até você acha que pessoas que não têm propósito algum, gente despropositada assim, né? Gente que você até hoje não sabe qual o propósito daquilo que elas fazem, mas elas fazem e fazem muito bem, por hábito, né? Se moverem em função de curiosidade. Às vezes são os primeiros a chegar, são os primeiros a falar, são os primeiros a reagir, são os primeiros a comentar, são os primeiros às vezes a se manifestar naquela realidade que chama a atenção. Pois bem, com certeza nessa casa em Cafarnaum não estavam apenas aqueles que foram até lá para poder ouvir de Jesus, mas também estavam os curiosos lá, obviamente. Mas não só eles, né? O texto nos mostra que tinha gente lá que não foi para aprender, mas teve gente lá, na verdade, que foi para criar problema, foi lá para poder gerar crise. Eles foram lá para
esses que a palavra aqui, na versão Almeida, fala os que arrazoavam, né? Esses que ficavam pensando outras coisas, formulando outras ideias, tendo outras intenções. Eles estavam ali para colocar Jesus numa cilada, eles estavam ali prontos a poder perceber aparentemente uma falha do mestre, uma falha daquilo que ele falava, ou daquilo que ele fazia, para poder criticá-lo, ou seja, os críticos também estão ali. Então nós temos o mesmo ambiente, olha que coisa linda, né? Parece alguma organização que eu conheço na Terra. Tem os que creem, e os que chegam com fome, com desejo de aprender, tem os que estão ali só por curiosidade, e tem os que estão ali só para criticar. Tem aqueles que estão ali só para poder achar o erro, achar o problema, achar o que não gostam, o que não aceitam, o que não concordam. E, obviamente, eles estão prontos para poder dizer a respeito disso e criar, talvez, alguma polêmica, se necessário ou se oportuno for. Esse é o ambiente que Jesus está. Essa é a casa. Essa é a casa. Que coisa tremenda, né? Acho que, às vezes, a igreja também pode ser assim. Graças a Deus, no nosso caso, não é assim. A gente só tem a primeira leva de pessoas, né? Nem curioso nós temos mais, graças a Deus, né? Os curiosos já se afastaram. Os que causam, então, meu Deus, faz muito tempo que a gente não tem em nosso meio, graças ao bom Deus, né? Deus tem sido muito bondoso com a gente. Então, crises, problemas, BOs, realidades assim de divergência, pessoas que ficam tentando achar o furo, achar o erro, achar a brecha, achar o problema. Graças a Deus, a gente só tem gente que vem para somar, que vem para multiplicar, que vem para poder ajudar. Graças a bom Deus que a gente é uma igreja quase perfeita, né? Glória a Deus por isso. Falta pouco para poder alcançar isso. Aleluia. A gente aproveita e profetiza, né, irmãos? Sempre é importante a gente declarar realidades até que elas se manifestem em nome de Jesus. Mas não apenas declaração profética, não. Eu falo de coração mesmo. Parece que eu estou sendo irônico, mas não, eu falo mesmo, é verdade. Eu olho aqui para vocês e não vejo, de fato, pessoas que estão aqui só por curiosidade ou que estão aqui, na verdade, numa intenção maldosa, com uma intenção de algum modo, tentar ir contra o que Deus quer fazer ou o que Jesus está por fazer. Muito pelo contrário, graças a Deus, isso é fato, é verdade. Seu coração é um coração disposto a aprender com Jesus, disposto a crescer naquilo que Deus tem. Não vejo essa inveja que tinha no coração desses homens que estavam ali com uma intenção de bater, né, maltratar a obra que Jesus estava por fazer. E no meio dessa realidade, isso é típico de igreja, glória a Deus por isso, né? Acontece aquilo que também acontece no nosso meio, e que em nome de Jesus também acontece em nossas casas, eventualmente, e pela nossa oração, nós queremos que vai acontecer cada vez mais. Acontece o que, pastor, lá? Acontece aquilo que Jesus vem trazer, como um presente, acontece milagre. Acontece milagre. Jesus, ele é tremendo, e ele é esse Senhor que opera milagres. Ele opera aquilo que é sobrenatural, aquilo que não tem lógica, aquilo que não tem base, aquilo que é inédito, aquilo que é inesperado, aquilo que talvez a nossa mente no melhor dia não consiga imaginar, e ele consegue ir além até da nossa melhor ideia, melhor imaginação, melhor compreensão a respeito de algo. É assim que ele trabalha, é assim que ele faz, e é assim que ele vai fazer nessa casa também em Cafarnaum. E nesse milagre especificamente, é um milagre bem específico ali, né? É um milagre de uma total, completa, linda, é uma experiência maravilhosa de restauração na vida de um homem. Esse homem vai sair restaurado. Eu vou dizer mais do que o texto aqui talvez possa nos fazer compreender. É mais do que a paralisia física. Esse homem foi restaurado no seu corpo, alma e espírito. Ele foi plenamente, totalmente restaurado. Jesus é quem faz isso. E esse é o nosso Jesus. Eu quero deixar isso muito claro. Essas mensagens que a gente tem ministrado aqui na terça-feira são muito simples, elas são muito assim, simples de entendimento, fácil de compreensão, mas é muito importante nós entendermos que é a palavra do Senhor que está sendo ministrada, e ela tem poder para fazer com que coisas gloriosas aconteçam. E o glorioso disso tudo é saber que esse mesmo Jesus que entrou na casa em Cafarnaum, nessa casa dessa história, é o mesmo Jesus que atua em nossas casas, que atua na sua casa, que atua na minha casa, que atua nessa casa. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Então, diante dessa realidade, né, a gente vai perceber algumas coisas que acontecem ali. E o que acontece ali?
Acontece que nós vamos perceber que esse homem aqui, que vai ser o homem que vai desfrutar do milagre de restauração, ele que vai receber esse presente poderoso de restauração na sua vida, de maneira física, na alma, emocional, mental, afetivo e com certeza espiritual, seja plenamente restaurado, a gente vai perceber que na verdade ele não consegue chegar. E por que ele não consegue chegar até Jesus? Na verdade, ele não consegue chegar até Jesus porque por si mesmo ele não dá conta. E aí nós começamos a aprender algumas coisas aqui. Eu queria que você pudesse prestar assim, bastante atenção nisso, porque isso aqui serve para nós como uma parábola. É uma história que para nós, obviamente, ela é realidade, né? Nós não estamos chamando isso de parábola, uma história criada. Isso de fato aconteceu. Mas para nós, ela é como uma ilustração que Jesus usa para poder mostrar realidades que Ele quer fazer na nossa vida e que Ele quer fazer através de nossas vidas. Por quê? Porque quais são as características desse homem, o paralítico aqui nessa história? Bom, paralítico, obviamente, ele tem um problema, ele não se move. Então, esse paralítico aqui, as pernas que ele tinha, não se moviam. Ele tinha perna? Sim, tinha perna. Não fala que é um milagre criativo ao ponto de criar pernas, mas dá claramente para entender que as pernas que ele tinha, as duas pernas que ele tinha, não funcionavam. Então as pernas que ele tinha não se moviam. Por que não se moviam? Bom, não sei se você sabe, mas tudo em nosso organismo que não se move por algum tempo tende a atrofiar. Aquela musculatura que está ligada àquela parte do corpo que você não movimenta, ela atrofia. Por exemplo, eu vou ficar um mês aqui com a minha... agora tem 2 dedos, né? Graças a Deus. Antes eram mais, agora só 2. Né? Agora tem esses 2 dedos, eles ainda se mantêm aqui, eles estão parados aqui. Certo? A semana passada, rapidamente, né, tirei uma tala com gesso e coloquei esse gesso pleno aqui, total, né? E nesse intervalo de tempo entre tirar a tala e colocar o gesso, obviamente eu fiquei ali tentando, né, fazer os movimentos como já estava acostumado a fazer. E para minha estranheza, apesar de ter dado uma semana daquela ocasião, os meus movimentos já estavam completamente abalados, né? Então, isso que é rápido e fácil de fazer, é extremamente dolorido de fazer e não consigo fazer. Então, uma semana atrás, na verdade um pouco menos de uma semana, eu estava pensando a respeito daquela realidade que as pessoas mencionam, né, quando quebra quando tem fratura, que é depois de tudo isso, do tratamento com medicamentos, né, ou imobilização, aí vem outra fase, que depois que tira isso tudo, que é a restauração dos movimentos perdidos. Por meio do quê? Por meio de fisioterapia, né? Então tem fisioterapia para quase tudo, né? Até pulmonar, em função do Covid, tem fisioterapia, né? Então, tudo indica que depois disso, quando novamente eu tirar esse gesso, daqui umas 2 semanas, 1 semana e meia, aí novamente, né, eu vou ter uma avaliação para ver se continua ou não. Mas mesmo que tire completamente, o que vai acontecer? Pela lógica, né? A não ser que Deus me surpreenda em relação a isso, mas pela lógica eu vou tentar movimentar e ainda vou sentir talvez dor e com muita probabilidade não terei os mesmos movimentos que eu tinha antes. Por quê? Por causa da fratura. E por causa do que especificamente isso? O osso já não vai estar ligado, pastor? Sim. O osso já não vai ter restaurado? Sim. Não colou o osso? Sim. Mas o que comprometeu? Os músculos. Então aquela musculatura ficou lá. Ela ficou paradinha. E aquilo que fica parado por muito tempo em nossa vida, como um músculo, o que acontece com ele definha, né? É algo impressionante. Também deduzo que quando tirar esse gesso, vou perceber que tem uma parte do meu corpo que é mais branca do que a outra, né? Porque nesses dias de sol intenso, eu imagino que alguma coisa vai acontecer de diferença quando eu colocar uma mão na comparação com a outra, né? Afinal de contas, com quase 40 graus aí, obviamente alguma coisa vai acontecer quando eu colocar as 2 mãos para poder compará-las. Então, estou dando esse exemplo para você poder entender. Isso nem um mês talvez dê todo esse processo de tratamento em função de uma fratura simples, né? Agora imagina o contexto desse paralítico, tá? Ele não move. Então as suas pernas não se movimentam, as suas pernas não se movem. Você consegue imaginar musculatura desse homem? Já viu alguma pessoa parada por muito tempo? Como é que fica a musculatura? Praticamente não tem. Ela praticamente não tem. Você olha, é até feia a imagem, porque a gente está acostumado, né?
Você olha, por exemplo, na frente do seu espelho, você olha para as suas pernas, né? Eu olho para as minhas pernas, né? E eu fico lá, né? Você deve fazer o mesmo. Aí você começa, né, dar aquela levantadinha assim, aí você fica medindo assim, né, o tamanho da batata da sua perna, volta, né, relaxa de novo. Você até faz alguns movimentos assim para poder perceber, né? Brincadeiras à parte. Isso que eu acabei de fazer é natural por causa dos nossos movimentos e também em função, e aí varia, né, de pessoa para pessoa, o quanto que essa musculatura foi utilizada. E essa musculatura muito utilizada vai malhando, literalmente. Daí que vem a ideia de, eu vou malhar. Malhar o músculo. E o músculo malhado, ele vai recebendo uma carga, ele vai abrindo, ele vai hipertrofiando. E é por isso que acontece a musculatura aumentar. Né? Algumas pessoas têm coxas torneadas, né, por meio de muito malhar. Ou possa ser, de repente, né, que nem eu falei, batata da perna e coisa do tipo. O que isso tem a ver com essa história, pastor? Só para você pensar na ideia, né? Porque às vezes a gente lê o texto e não consegue imaginar muita coisa. A gente só fala, homem paralítico e tal, Jesus foi lá, curou. A gente não entende o contexto, esse homem está nessa situação. Então, pastor, o que isso significa? Significa que esse homem está, e é isso que eu quero chegar, ele está completamente impedido de ir até Jesus. Ele não tem como ele, mesmo que queira, ir até Jesus. Pastor, mas tá, e daí? O que isso importa? O que isso tem a ver com tudo aquilo que Deus pode falar na minha vida? Bom, eu quero dizer que esse texto pode nos mostrar a realidade de muitas, mas muitas pessoas, que mesmo que queiram, não podem. Como assim, pastor? Eu acredito que a semelhança desse paralítico, muitas pessoas até gostariam, elas até desejariam, elas queriam, mas não podem. Por que não podem? Porque tem realidades na sua vida que impedem elas de ir até Jesus. Mas ir até Jesus aonde? Ir até Jesus que se move nas casas. Não, como assim, pastor? Essa casa aqui, eu quero explorar de fato a realidade das casas mesmo. E a postura e a atitude desses 4 amigos aqui. Graças a Deus que esse camarada tinha amigos. Né? Ele era atrofiado das pernas, mas ele não era atrofiado do coração. Ele não era atrofiado da mente. Ele não era atrofiado da capacidade de se relacionar. Ele poderia não ter movimentos, mas ele tinha amigos. E que bom que tinha amigos, né? E que bom ter amigos que querem nos levar até Jesus. Olha que coisa tremenda. Que bom ter amigos que têm a melhor e mais poderosa das intenções, que é nos colocar na frente de Jesus. Nos dar a oportunidade para que Jesus possa nos tocar. Nos dar a oportunidade para que Jesus possa nos restaurar. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, irmãos. Eu quero deixar claro que essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, na verdade, é a mesma desses 4 amigos. Como assim, pastor? Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade, na verdade, de permitir com que pessoas necessitadas e impedidas, por causa das atrofias da vida, independente de qual seja, pessoas que estão tortas, pessoas que estão paralisadas, pessoas que estão espiritualmente mortas, ou espiritualmente tortas, ou espiritualmente paralisadas, que algo nas suas vidas impedem. E às vezes a gente entra em algum julgamento rápido, rasteiro e equivocado, de achar que as pessoas não querem. E às vezes isso serve até como uma desculpa para a gente. A gente faz a mais maravilhosa tentativa de todas, que é ir até a pessoa e fazer um convite. A gente faz um convite para a célula, ela nega, a gente fala, não quer Jesus. Então, que vá. Que vá. Né? Que vá. Você consegue entender isso? E a gente às vezes sai assim, não, eu convidei, mas ela não quis. Será que é só isso, irmãos? A gente acompanha pessoas, a gente sabe como são, na maior parte das vezes, as pessoas. Poucos, na verdade, são os casos em que nós temos assim a grata surpresa de perceber que pessoas colam e desfrutam e não saem e ficam e vivem tudo aquilo que Jesus pode fazer. Mas vamos ser sinceros, são poucos esses casos. A maior parte das pessoas não cola, não consegue desfrutar. Aquilo que consegue desfrutar, logo perde.
aquilo que consegue viver, logo, aparentemente, deixa de fazer sentido, e às vezes, facilmente, nós olhamos e pensamos, fazer o quê? A pessoa não quer, não deu. Sem perceber, na verdade, essas dimensões. Eu acho que por isso que eu falei que esse texto ele é para nós. Ele é mais do que uma história real que aconteceu na vida de um paralítico, mas também é um ensinamento. É como se Jesus pegasse essa história com H, e fizesse dela uma história com um E, como se não existisse, mas para nos ensinar um princípio aqui a respeito da nossa responsabilidade, um princípio missional, um princípio missionário, um princípio evangelístico, um princípio de atuação da nossa parte com pessoas que a gente percebe que tem grandes dificuldades, que nitidamente estão atrofiadas. Tá, mas a gente faz o que com elas, pastor? A gente leva para as casas onde Jesus está fazendo, onde está ensinando, onde está ministrando, onde está atuando. Pastor, mas quais são essas casas? A gente deu um nome para essas casas, a gente chama elas de células. Aleluia! A gente chama elas de células. Então, essas são as células. Elas estão espalhadas aí pela cidade. Temos algumas, não são tantas quanto podemos e quanto gostaríamos, mas temos o suficiente para poder dizer que é possível levar e não precisa esperar até o domingo que vem para poder fazer com que uma pessoa possa ter um encontro com Jesus dentro de uma casa e ter a sua vida completamente restaurada. Então, se a oportunidade surgir, e ela com certeza pode surgir pela nossa capacidade de se importar, a gente não precisa aguardar até que o domingo chegue para que uma pessoa possa ser restaurada. A gente já pode ficar atento para os próximos dias. Por exemplo, hoje é terça-feira. Nessas quartas, costumeiramente, nós temos casas onde Jesus está. Nas quintas, nós temos casas onde Jesus está. Na sexta, nós também temos casas onde Jesus está. E assim por diante. Ou seja, é importante você olhar para isso tudo e trazer isso para a realidade e entender de fato o nosso contexto de atuação, de onde Jesus está fazendo, onde ele está operando e a maneira como ele está. Fica que a visão que nós temos a respeito da visão celular, e a visão que nós temos a respeito da visão da célula, e a visão que nós temos a respeito da visão da casa onde Jesus está, ela se limita ao quê? Ela se limita à nossa visão. A nossa atuação vai se limitar à nossa visão. Se vermos assim, é assim que vamos agir. Então, se eu congrego numa célula de quarta-feira, e a visão que eu tenho dessa célula, ela é meramente um lugar de comunhão com os meus amados irmãos, lindos e maravilhosos, que eu vejo a cada quarta-feira, e às vezes no domingo, se a gente acertar de vir no mesmo culto da manhã ou da noite, e se isso se limitar, pronto, é isso que eu vou colher. Porque se eu tenho essa visão, é justamente assim que eu vou me mover. Por isso que eu retomo o que eu mencionei antes. A visão vai determinar a maneira como nós nos posicionamos. A visão vai determinar a maneira como nós atuamos. Qual era a visão daqueles 4 homens? Qual era a visão que eles tinham de um lugar onde Jesus estava? Qual era a visão que aqueles 4 homens tinham de um lugar onde Jesus estava ministrando? Que a gente chama de casa, e era uma casa, era a casa chamada de casa de Cafarnaum, né? Esse era o lugar onde ele estava, numa casa lá em Cafarnaum. Pois bem, qual era a visão deles? A visão deles era: onde Jesus está é um lugar de restauração. Onde Jesus está é um lugar de milagre. E se eu sei que é de restauração, e se eu sei que é de milagre, o que eu vou fazer? Eu vou me mover apenas para ter comunhão? Ou eu vou me mover para, além da comunhão, também viver aquilo que eu acredito que é a visão daquele lugar? Essa foi a razão. Vamos imaginar, pensa comigo. Será que aqueles 4 homens, pelo conhecimento que eles tinham de Jesus previamente, o texto nos deixa claro que eles já sabiam algo a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus era poderoso para curar. Pensa comigo. Será que aqueles 4 homens, eles não tinham nenhuma necessidade? Será que a vida daqueles 4 homens era perfeita o suficiente para que eles não precisassem de nada? Ao ponto de ter que se preocupar com outra pessoa? Será que o problema deles é que eles não tinham problema em casa, eles foram caçar na casa da casa do paralítico? A vida está tão boa, tão tranquila, que os 4 chegaram à conclusão: nossa, a gente não tem um BO para resolver, a gente não tem uma conta para pagar, não tem um boleto para se estressar.
A gente não tem uma dor de cabeça, não tem nada, não tem uma dor para chorar. Vamos procurar uma. Aí acharam um paralítico, chamaram de amigo, falaram, vamos pegar o amigo agora, para a gente ter um problema na vida para resolver. Será que é isso que acontecia? Sim ou não? Claro que não, eles eram homens como qualquer outros. Eles tinham os seus problemas, eles tinham suas demandas, eles tinham suas necessidades. Mas o que move eles não irem direto para se ajuntar à multidão? E ao invés de apenas se juntar à multidão daqueles que querem comunhão, eles foram na casa do paralítico, catar o paralítico e levar até onde Jesus estava. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham visão. E a visão que eles tinham era justamente de acordo com aquilo que se manifestou. Porque eles viam o que talvez ninguém, talvez não, certamente ninguém, além do próprio Jesus, via. Todos apenas viam palavras lindas de um grande sábio. Todos apenas viam uma grande oportunidade de aprender coisas do alto. Todos apenas viam que conferência tremenda na minha casa. Todos viam o poder da palavra do Senhor quando ele abre a boca. E assim ficava. Alguns viam oportunidade de poder pegar em Jesus naquilo que ele vai falhar. Alguns viam uma oportunidade de poder demonstrar que Jesus era um charlatão, era um blasfemo, era um hipócrita, era um louco, algo assim. Mas aqueles 4 homens, o que eles viam? A visão deles era, Jesus é aquele que pode restaurar. Jesus, ele pode fazer o milagre. Pastor, o que isso implica em relação à minha vida? Bom, implica que a gente, quando tem essa visão, a gente vai se mover em função dessa visão. Veja bem, eles tinham algumas coisas interessantes, irmãos. É interessante isso, porque é como se eles soubessem o que eles precisavam fazer. E é também como eles soubessem aquilo que eles não conseguiam fazer. Me explica que eu não entendi, pastor. Vamos lá. Eles sabiam que eles não conseguiriam converter, vamos assim dizer, o paralítico. Mas eles sabiam que a parte deles era levar o paralítico até Jesus. Eles sabiam que eles não podiam gerar o milagre que o paralítico precisava. Eles sabiam, eles olhavam, não tem como, não conseguimos fazer algo para esse cara. Mas eles sabiam quem poderia manifestar o milagre que o paralítico precisava. A visão deles determinou isso. Pastor, está querendo dizer que se eles tivessem a percepção de que eles poderiam manifestar o milagre aconteceria? Sim. Você está querendo dizer que se eles tivessem a percepção de que a conversão poderia acontecer na casa do paralítico, isso aconteceria? Sim. Mas vamos aos detalhes importantes. Eles não eram homens após a morte e ressurreição de Cristo. Eles não eram homens cheios do Espírito Santo. Eles não eram homens que expressavam o poder de Deus por onde passavam. Eles eram apenas homens que ouviram a respeito de Jesus, que Jesus era poderoso para curar e restaurar. Isso eles sabiam. Pastor, o que isso significa para nós? Vamos tentar entender algumas coisas. Uma grande parte dos irmãos, de todos os tempos, em meio aos cristãos, tem a seguinte impressão: olha, eu não me atrevo a orar por cura porque eu não quero prometer nada que eu não possa dar. Eu não quero falar a respeito da salvação porque eu nem sei, na verdade, como conduzir uma pessoa para ter esse momento da salvação. E assim vai. E tem gente que não evangeliza porque não sabe como evangelizar. Tem gente que não ora por cura porque não sabe como orar. E assim vai. Certo? Então, quase igual àqueles amigos antes da morte e ressurreição de Cristo e antes de receber do poder do Espírito Santo. Quase igual. Mesmo tendo o Espírito Santo. Mesmo sendo homem e mulher de Deus. Mesmo vivendo nessa dispensação da nova aliança. Mas vivem como se não fossem. Não sabem desfrutar dessa realidade. E aí, pastor, eu estou isento então de qualquer responsabilidade? Não. Se você tem a visão de que Jesus está na casa e de que Jesus pode fazer, então cabe você fazer o quê? Cabe pegar o paralítico, levar até Jesus. É isso. Aleluia. Simples assim, pastor? Sim, simples assim. Mas Jesus não quer mais da minha vida? Acredito que sim. Certamente sim. Mas quando você chega à conclusão de que aquilo que você não consegue fazer, e você chega à conclusão daquilo que você consegue fazer, é aí que você tem que se mover. Porque se a sua visão eu creio, e na minha visão, eu acredito de fato, que Jesus é poderoso para curar
o meu amigo, então eu pego o meu amigo e levo esse meu amigo até onde Jesus está. Consegue entender o que eu acabei de falar ou ficou muito difícil de entender? Então, o primeiro ponto importante aqui dessa realidade, daquilo que esses homens manifestaram para que esse milagre pudesse acontecer, eles manifestaram uma visão. Outra coisa que o texto vai nos dizer no versículo 4, que é bem legal, eu li o 3, né, para vocês antes, para falar a respeito da visão, mas no 4 diz assim, ó, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pastor, o que eles tinham aqui que você consegue perceber no versículo 4? Eles tinham um negócio que a gente pode chamar de determinação. Eles tinham um alto nível de determinação. Pastor, nem sei direito o que significa esse negócio. Bom, determinação é mais ou menos uma coisa que se ativa quando as dificuldades chegam. Quando você fala com uma pessoa ela é determinada, você só consegue falar isso não pela capacidade que ela tem de começar alguma coisa, mas sim pela capacidade de ela permanecer aquilo que ela começou, mesmo quando os obstáculos apareceram. Deu para entender? Então, isso está ligado a uma perseverança, isso está ligado a uma continuidade que se dá. Então, a gente só consegue, na verdade, avaliar essa determinação quando ela recebe impacto, quando ela recebe pressão para acabar. E aí você fala, depois de tudo que você vê, você olha e fala, rapaz, que homem determinado, que mulher determinada. Não importa o que tenta tirar ele do caminho, ele se mantém. Não importa o que tenta tirar a atenção, ele continua fazendo. Ele tem foco, ele é definido naquilo que ele estabeleceu no coração. E quando ele estabelece no coração, ele de fato vai até o fim. Isso é determinação. Essa é a ideia de determinação. Então veja bem, qual que é o contexto aqui? Vamos lá. Os amigos têm boa intenção. Eu poderia falar, eles têm boas intenções, mas não só de boa intenção viverá o homem, né? Quem está na Bíblia acha isso, né? Nem só de boa intenção viverá o homem. Deve ser mesmo do lado daquele versículo que fala assim, ó, que no inferno o que tem lá está cheio de... também eu acho que é o versículo seguinte desse livro de... Acho que é Heresias 3 ou 4, não lembro exatamente qual que é. Mas certamente está em algum livro apócrifo da Bíblia. Determinação. Por quê, pastor? Olha o que diz o texto. Perceba o que diz o texto. O texto fala a respeito da realidade. Então, vamos lá. Boa intenção, né? Boa intenção, a gente sabe disso, porque a gente tem boas intenções para muita coisa. Mas vamos pensar nas dificuldades que esses 4 amigos tiveram depois de startarem, inicializarem com as suas boas intenções. Vamos pensar? Eles chegam na casa do paralítico. Eles são amigos do paralítico, livre acesso, beleza. Eles vão lá no quarto que o paralítico está. Ele está lá na cama, na maca, no leito, onde ele costuma dormir, onde ele costuma ficar. Ok? A maior parte do tempo ele está lá. Eles conversam a respeito do que eles têm em mente. Eles conseguem convencer o cara de que Jesus pode fazer algo por ele. E mais do que pode fazer algo por ele, Jesus é poderoso para curá-lo. Eles conseguem gerar expectativa no coração desse cara e o cara aceita. Ele não vai lá, não tem nenhuma resistência. O texto não fala que ele está dizendo, não, mas tira daqui, não quero, pelo amor de Deus, isso é abusivo. Um abuso ministerial, um abuso espiritual, um abuso. Não tem nenhum abuso aqui. Há um consentimento. Então, esse cara, ele aceita. Beleza? Então tem os 4 amigos levando. O que acontece quando você pega um peso e começa a levar esse peso ao longo do caminho? Não fala assim, pastor, coitado do cara, chamando ele de peso. Não, é só para você entender. É uma pessoa. E toda pessoa, todo ser humano, pesa. E adulto, pesa. Um pouquinho mais do que um bebezinho. Não é um bebezinho, é um homem já. Tá? Consegue imaginar um peso de um homem? Claro, ele tem atrofias, né? A gente falou. Claro que a musculatura dele é comprometida. Então, não vamos imaginar ele uma pessoa obesa, tá? Vamos ser assim... tranquilos em relação à nossa análise. Vamos imaginar uma pessoa magra, tá? Como que um homem magro? Davi, quanto você pesa? Um homem magro? Não, vamos imaginar o peso de um homem magro. 70? Que nem dizem alguns, vareia. Vamos pegar um pouco menos, né? Vamos falar uma pessoa mais magra. 60 quilos, vai 60. 60 tá bom? Beleza. 60, tá, um pouquinho mais, um 10 a menos, aí já faz uma diferença significativa do peso. 60, um homem magro, 60 quilos.
Eu faz tempo que eu não lembro disso. Me lembro casado. Quando eu casei, eu tinha essa... Isso faz o quê? Quanto tempo faz isso? Fazem 32 quilos atrás, essa contagem do tempo. Né? Estou com 92, então faz um pouquinho de tempo nessa história. É nóis, a gente está na mesma pegada. Então, 60 quilos, beleza? Aí você fala, não, mas 60 quilos é suave. 4, né? Claudião pega um saco de cimento e joga com uma mão assim, ó, e bota nas costas, 50, suave. Se ele dá conta de 50, são 4, aí ficou fácil, não ficou? Cada um pega de um lado, belezinha? Agora o detalhe técnico importante. Você já parou para pensar que uma coisa é você estar... é a pegada, e tem que cuidar para não comprometer, dá um tranco errado, né? Tá, mas beleza, vamos imaginar que eles fizeram equilibrado ali, simetricamente, conseguiram, beleza. Mas aí o que acontece, irmão? Tem um caminho pela frente. Você já fez esse negócio? Nunca fiz isso, pastor. Mas simples, vai no mercado, tá? Vai no mercado e fala assim, ó, hoje eu não vou pegar o Uber, hoje eu não vou de carro, vou fazer um exercício físico, uma atividade física. Eu vou no mercado, não é tão perto, mas eu sou uma pessoa atlética. Então, eu com meu histórico de atleta, então eu vou lá. Aí você pega o quê? Bota 3 saquinhos de um lado, 3 saquinhos de um lado, mais 3 saquinhos do outro. Fala, não, suave. Não precisa nem ser 60 quilos, não, bem menos. Aí começa a andar, 1 quarteirão, 2, 3, 4... Chega um momento que você consegue já imaginar os seus dedos saindo do corpo. Porque a força do peso da sacola começa a dar uma queimada. Já viu isso acontecendo? Não? Ou estou falando loucura? Alguém? É que tem gente que só anda de carro, nem sabe o que é isso. Mas se você não já teve essa experiência, começa a forçar. Aquilo que era leve, com o passar do tempo, fica pesado. Então o magrinho na nossa história de 60 quilos, agora chega uma altura que você começa a pensar o que dele? Rapaz, pesada essa história. Você consegue entender que eles precisavam ter o quê? Determinação, porque aquilo que começou tranquilo e suave, agora começa a gerar muito esforço, irmão. Os caras estão suando ali. Eles não estão assim no ar-condicionado da igreja com seus 20 graus ou menos agora. Não, eles estão suando, eles estão no calor. 40 graus aqui, né? Eles estão em qual parte do mundo? Israel, Oriente Médio, região desértica. O negócio não é fácil não, irmão. E eles estão se deslocando pelo caminho com um cara em cima. Não é um bebezinho, não estou empurrando. É um cara, começa a pesar. Até aí já está bom para você? Já desanimou? Eles não desanimaram. Aí beleza, eles conseguem, não sei exatamente quantos metros ou quilômetros eles rumaram até esse lugar. Aí eles chegam no lugar esperado. Tá? No Waze está falando quantos metros tá, e vai aparecer, ó, seu destino, né? Começa a dar emoção. Agora vai. Quando estão chegando, ao invés de ficar emocionado de que estão chegando, eles começam a ficar preocupados, porque eles olham e está como aquele ambiente. Gente, tem gente saindo literalmente o texto fala, tinha gente na porta, na janela, em tudo que é lugar. Estava lotado, super lotado. Então agora, vejam, já estão cansados. Primeiro obstáculo, carregar o amigo. Amigo, hein? E não é inimigo, não, é amigo. Carregar amigo ao longo dessa caminhada. Então, o magrinho agora dobra de peso. Né? Se o magrinho de 60 quilos dobrou de peso, nem quero fazer o cálculo se você tiver que me carregar um dia nessa distância. Né? Senão você vai ficar muito preocupado e talvez vai desanimar em me carregar se for necessário. Mas acredito que não vai ser necessário, em nome de Jesus. Aí chega lá. O que acontece que tem lá? A multidão. E detalhe, nós temos uma multidão que não está nem aí. Diz, não, mas não é possível. E os assentos prioritários? E a lei e os PCDs? Não tem PCD, irmão, não tem nada. Não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente tem uma multidão que não está nem aí. Nossa, que lugarzinho do mundo mal educado. Todos os lugares onde as pessoas querem muito alguma coisa, elas não têm desejo de abrir espaço para que qualquer outra, por mais dramática que seja a realidade, a ideia é, eu vou perder? Já viu isso?
Isso acontece em muitos lugares, mesmo com leis, com regras, isso acaba acontecendo. Então, diante dessa realidade, agora eles têm um grande obstáculo. Por quê? O que eles vão fazer? Aí o que eles fazem? O texto diz, eles agora vão fazer o quê, irmãos? Eles vão subir no telhado. Não, subir no telhado é uma graça isso aí, irmão. Você já subiu no telhado da sua casa? Já? Já subiu? Tem casa que é baixinha, né? Pé direito baixo. Às vezes você dá uma trepa no muro, sobe no muro e já rapidamente. Né? Imagina subir aqui. Tenta imaginar. Né? O Claudião, eu, algumas pessoas já subiram. E, irmão, não é tão simplesinho não. Tá? A gente já sobe assim, né? Na graça, no óleo, assim, né? Porque a gente tenta garantir com que a escada grande que a gente tem, ela não se pender, já era um abraço. Aí, terceiro céu garantido, depois dessa experiência. Né? Mas é tudo com muito cuidado que a gente faz, né, Cláudio? Tudo com EPI. Exatamente. Pois é. Acho que é o Espírito presente em nosso interior. EPI. Pois bem, não é tão simples assim. Isso que são esses corpídeos subindo. Uma coisa é você subir sozinho, vai lá, bota ali, pezinho, beleza? Já é um pouquinho desafiador para alguns. Como que você faz, irmãos, para poder fazer um paralítico? Ele não está ajudando. Ele não faz, calma, que eu vou sair aqui e vou ajudar. Não tem, ele é paralítico, ele não tem como ajudar. Se já estava pesado até agora, vai ficar muito mais. Eles vão ter que subir o cara, içar o cara, levantar o cara. Isso é muito complicado. E não tem mais ninguém para ajudar, você percebeu? Você fala, não, alguém vai falar assim, não, eu vou dar uma forcinha. Não tem ninguém para dar forcinha. Porque está todo mundo só querendo olhar para o seu próprio umbigo. Está todo mundo só querendo o seu Jesusinho, o seu milagre, a sua história, a sua realidade. Ninguém está se importando. Graças a Deus tem 4 caras que não desistem. Você conseguiu entender? Eles não desistem, isso é determinação. Aí ele sobe no telhado. Já estamos suando só de pensar. Aí chega no telhado. Tá? Como qualquer telhado, independente do que é feito, é um desafio, irmão. É um desafio. Não é tão simplesinho assim. Né? Um lugar quente, é um lugar onde o sol está pegando, não tem pé, não tem nada para impedir, é ali. Independente do que tinha ali, não era, claro, essas telhas portuguesas que nós temos, ou, sei lá, essa estrutura metálica de zinco, coisa assim, não era, mas possivelmente a gente imagina como era, mas independente disso, mais um desafio. Qual o desafio? Agora é mais desafiador, porque eles têm que ter uma ideia. Olha isso, irmão. Vamos imaginar. A casa está lotada, e se eles erram e caem no banheiro? E se eles erram e caem no quarto do dono da casa? Tudo poderia acontecer. Parece brincadeira, mas a Bíblia fala que eles vão abrir justamente no lugar onde Jesus estava. Então, além disso tudo, eles tiveram que ter uma certa percepção, que só Deus poderia fazer isso acontecer, porque não dá a entender que um conseguiu no meio, só para poder ver, chegar na janela, para ver onde Jesus está, para ter uma ideia, fazer assim, fazer umas medições assim, para poder saber. Não tem. Então eles estão sendo guiados por uma ação do próprio Deus, que vai fazer com que eles vão acertar o lugar onde eles vão destelhar, vamos assim chamar. Né? Tirar essa parte do telhado. Trabalho lascado. E agora, irmão? De novo a historinha de segura o paralítico. E agora é mais preocupante. Porque qualquer erro, rapaz, literalmente pode ser fatal. E se esse paralítico cai de cabeça? Por quê? Porque ajuda a entender que a vida daquele cara agora estava literalmente nas mãos dos seus amigos. Uau! Irmãos, isso é muito forte, é muito especial. Isso nos mostra o quanto de fato que a gente precisa de fato colocar o nosso coração, a nossa mente, às vezes o nosso dinheiro, às vezes as nossas emoções, às vezes muita coisa, inclusive as nossas próprias mãos, à disposição do Senhor para que vidas possam ser restauradas. E quando a gente fala assim, não vou colocar, o que acontecerá com essas vidas? Me diga agora. Você conseguiu entender o que você acabou de concluir? Isso não lhe parece forte? Para mim chega muito forte. Porque dá a entender, desculpa a maneira como vou falar, mas vou falar desse modo, tá? Dá a entender que tem muito paralítico que vai continuar paralítico. E não é porque Jesus não pode desparalisá-los, arrancar a paralisia, mas é porque talvez a gente está tão preocupado com a comunhão.
Se a gente conseguir garantir o que cada um vai trazer para a gente poder comer no final, tá bom. É isso. E às vezes o nosso foco é diferente, a nossa visão é outra, e isso determina a nossa determinação. Redundante, mas a explicação é essa mesmo. Determina o nível de determinação que nós temos. Porque se a gente não tem visão, não tem como ter determinação. Se a gente tem a visão, então a determinação ela vem a reboque, ela vem junto. Eles tiveram esse nível de determinação porque eles tinham a visão. Esse é o momento. Não teremos outra oportunidade. Jesus vai para outro lugar depois. É agora que eles estão em Cafarnaum. Vamos quebrar todo o protocolo. Não importa o que vão pensar da gente. A gente vai para cima, custe o que custar. Cara, isso é louco. Porque uma pessoa fazer isso por um filho, eu digo, pô, que coisa linda. Uma pessoa fazer isso por si mesma, eu falo, nossa, que coisa linda. Mas estão fazendo por um amigo. Nem é do mesmo sangue. Em outras palavras, aparentemente, o que eles ganham com isso? Sabe aquela ideia de, o que tu está ganhando? O que eles ganham? Eles estão ganhando a possibilidade de serem cooperadores com Deus. De um milagre que dependia não só de Deus. Agora entenda, parece heresia, mas não é. De um milagre que não dependia só de Deus, mas que dependia também, conclua a frase, da determinação daqueles homens. Eita, pega. Forte Brasil. Davi está falando aqui para nós, até para colocar para aqueles que estão vendo agora, ou em outro momento, que o Davi acabou de mencionar, ele disse que tem fé que depende apenas de uma pessoa, da atitude de um amigo, de uma pessoa, e tem alguns milagres, algumas realidades que Deus quer fazer, que não depende apenas de uma pessoa, mas de pessoas, de um grupo, de amigos. Nesse caso, nós temos um grupo de amigos. É algo coletivo. Podemos assim dizer que a determinação coletiva desses 4 amigos determinaram que o paralítico vai voltar para casa transformado. Eu fico tentando imaginar o que passa na mente desses 4 amigos quando a história termina. E eles ficam pensando, meu Deus, aconteceu. E aconteceu exatamente como a gente viu. E aconteceu exatamente conforme o nível de determinação que a gente teve. Vamos avançar? Então, além de visão e além de determinação, o que mais que eles tiveram, irmãos? Eles tiveram um negocinho que para nós é interessante aqui também. Eu vou chamar isso de, eles tiveram criatividade. Criatividade, pastor? O que isso tem a ver com Deus? Parece coisa de, sei lá, coach. Parece que está ensinando curso. Não, mas é só para você entender. Veja bem, você leu o texto, né? O texto, versículo 4, deixou bem claro. Eles foram impossibilitados, a multidão não deixava eles passar. O que eles foram? Subiram o telhado, removeram a parte da cobertura do telhado, justamente no lugar onde Jesus estava, e desceram o cara ali. Me dá um nome para isso, senão criatividade? Como assim criatividade? A capacidade de pensar fora de tudo que já foi pensado até então. Se eles não conseguissem imaginar essa possibilidade, irmãos, o milagre não teria acontecido. Me explica, pastor. Vamos de novo, o texto é muito claro. Não tinha método até aquele exato momento garantido de sucesso. Me traduza isso. Viveremos todos nós situações que eu penso, você pensa, nós pensamos e chegamos à seguinte conclusão: não há o que possa ser feito. Todas as nossas ideias, todos os nossos planos, todas as nossas estratégias dizem que não tem o que possa ser feito. O que nós precisamos nesse exato momento, então? Precisamos de criatividade. A criatividade não tem esse nome na Bíblia, não tem. A gente pode chamar isso na Bíblia de sabedoria. Sabedoria vai além de inteligência. Inteligência é uma capacidade que todos nós temos. Nós somos pessoas inteligentes, graças a Deus, né? Nós somos pessoas muito inteligentes. Mas usar dessa inteligência a fim de resolver problemas que surgem, empecilhos, barreiras que obstruem
O que Deus quer fazer, a gente tem que dar um nome além de inteligência. A gente vai ter que dar um nome de sabedoria. E aí eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que está fácil para a gente. Glória a Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Eu não sou sábio, não. Tudo bem, não tem problema se você não se acha sábio. Só é um problema se você quiser continuar não sendo sábio. Aí é um problema sério, que você vai ter que dormir com essa e viver com essa. Pastor, eu quero ser sábio. Então a Bíblia fala, se você quer ser sábio, a Bíblia fala assim, você deve pedir a Deus por sabedoria. E a Bíblia fala que Ele dá para todo aquele que pede para Ele sabedoria. Olha que coisa louca. Isso é demais. Está na Bíblia isso, está lá em Tiago. Então, peça sabedoria e Ele deliberadamente, sem oposição, sem demora, sem barreira, sem dificuldade, o que Ele faz para você quando você pede para Ele? Ele concede sabedoria. Pastor, o que é sabedoria? É o saber falar palavras difíceis? Não, isso pode ser chamado de inteligência. Falar palavras difíceis resolve alguma coisa na vida? Talvez não. Agora, coisas que resolvem, a gente fala, isso é sabedoria. Tem, por exemplo, sabedoria popular, né? Você pega pessoas que não tiveram academia, não tiveram formação estudantil grande, mas elas conseguem resolver realidades. A gente fala, isso é sabedoria popular. Tá, mas eu não estou falando de sabedoria popular também. Estou falando de sabedoria de Deus. Sabedoria do alto, sabedoria espiritual. Ela é determinante em situações como essa. Quando tudo fala, não tem nada que possa ser feito. Aí tem um cara e fica olhando a cena. Aí parece que ele está desanimado, mas não, ele só está pensando uma forma de como abrir um caminho. O sábio, ele abre caminho no meio do ambiente completamente fechado. Que coisa louca, né? Que coisa louca. É uma capacidade de ver o que ninguém está vendo. É uma capacidade de se mover antecipadamente. Quando todos falam, está fechado, ele está pensando, não, tem um caminho que vai abrir. É como um enxadrista faz. A gente olha, se você não tem um mínimo de noção de xadrez, aí você olha falando, ih, rapaz, vai perder, vai perder. E daqui a pouco dá uma invertida no jogo, você fala, meu Deus, mas como que... O bom enxadrista, ele sai de situações que você fala, não. O cara era para levar um cheque, ou talvez um checkmate, como que ele inverteu e... O quê? Virou o jogo. Pois é. Esse tempo atrás estava vendo uma espécie de documentário a respeito era inteligência, o nome que eles deram, mas a capacidade de genialidade do Lionel Messi, né? Messi, pois é, o argentino, atual campeão, né? E qual que era o lance? O lance era, o jogo estava transcorrendo, e os caras que estavam por fazer essa análise, eles estavam com uma câmera no Messi. E o Messi, não sei se você consegue perceber essa realidade, quando ele não está com a bola, ele parece um tapado, ele parece um bobo, ele parece um nada. E literalmente, enquanto os outros estão correndo, feito doido, ele está assim, ele está assim, caminhando. Muitas vezes você vai ver o Messi caminhando. Aí e aí se envolve, na época, o Guardiola, né, que foi um técnico dele, e assim, outros, fazendo análise a respeito da mente do Messi. E o que eles diziam a respeito disso? Para cada movimento, eles paravam a imagem e o cara dizia o que estava acontecendo. E aí eles paravam a imagem e eles faziam uma cena de tentar, de algum modo, ver o que o Messi estava prevendo. Então, para cada olhar, ele estava mapeando todas as situações para poder abrir caminhos. E com a sua capacidade genial, ou fazer o gol, ou fazer uma assistência para colocar alguém na cara do gol e o time dele, ou a seleção dele, ganhar. Coisas de gênio. Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer? Para aqueles que olham e não conseguem perceber, vão dizer, nada, não sai nada daí. Está perdendo tempo, está parado demais. E às vezes não é isso. É justamente aquele olhar da criatividade, que aciona a criatividade. Claro que a gente não quer ser jogador de futebol aqui, e nem estamos falando a respeito de esporte simplesmente. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que o Senhor nos dá, não a capacidade de Lionel Messi de poder se movimentar no campo, mas Deus nos dá, por meio da sabedoria do alto, a capacidade de, num olhar, num outro olhar, uma cena, você conseguir imaginar, prever, se antecipar, e de maneira sábia, conseguir abrir caminhos. Quando o inimigo fecha, quando o mundo fecha, quando os inimigos de Deus dizem, não vai passar, mas a mente de Cristo vai
mapeando realidades e abrindo caminhos, até que todos ao final vão dizer assim: nós nunca vimos isso antes. É assim que o texto termina. Isso é tremendo demais, irmãos. Mas a gente pode isso? Pode. Para ser um Lionel Messi, só tem ele e alguns outros que talvez possam jogar como ele. Mas para ser um homem ou mulher de Deus, sábio, ou vamos usar essa linguagem, criativo, a gente precisa dessa percepção que o Senhor nos dá. Amém, queridos? Vamos para a conclusão. E além disso, obviamente, né, porque isso aqui é o mais determinante, o versículo 5 nos dá uma chave preciosa aqui. Diz assim, ó, versículo 5: vendo-lhes a fé, isso é muito importante, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos parar um pouquinho aqui para poder entender isso aqui. O que a gente falou até agora? A gente falou que esses 4 homens tinham o quê? Eles tinham visão, eles tinham determinação, eles tinham criatividade. Agora deixa eu encerrar com essa. Você pode ter visão, você pode ter determinação e você pode ter criatividade. E você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma no final. Você pode ter visão, você pode ter determinação e você pode ter criatividade. Você vai ser talvez um mega coach e vai ensinar muitos a prosperar e se dar bem na vida. Você vai ter muito sucesso. Mas ainda assim, isso não toca aquilo que Jesus quer fazer. Ainda assim, isso tudo não é suficiente para aquilo que Jesus olha, para aquilo que Jesus requer de nós. A visão, ela faz com que você possa se antecipar a tudo isso, fazer com que o paralítico saia da sua casa, conduzir pelo caminho. A determinação pode romper esses obstáculos todos. A criatividade pode você colocar ele para cima quando parece que nada tem como fazer isso acontecer. Você pode estar lá, você pode abrir caminho e agora colocar ele ali diante de Jesus. Mas se isso tudo não for movido por aquilo que é a única coisa que Jesus respeita, é a única coisa que honra a Deus, então isso nos mostra que aquilo que nós recebemos do Senhor, é nessa realidade que nós nos movemos em Deus. Uau, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem uma graça muito grande em fazer. Eu acho que, na verdade, Deus poderia fazer de outro modo, mas Ele tem um prazer. Eu consigo imaginar isso, tá? Talvez, se não for, um dia Deus me mostra se não é, se eu só pensei bobagem. Mas eu sinto que Deus tem um prazer de esfregar na cara do diabo algumas coisas. Eu acho. Eu tenho uma sensação que Deus, Ele gosta de sentir a alegria de ver Satanás ficar endemoniado, atormentado, de Satanás ficar assim, sabe, daquele jeito. E o que faz Satanás ficar nessa condição? É quando ele toma uma invertida. Sabe uma invertida? Como assim invertida? Eu dei algumas ideias aqui, eu falei em relação ao xadrez, né? Mas vamos pensar no futebol, que a gente está mais acostumado a pensar no futebol, né? É como se o campeonato vai acabar, a final vai acabar, e tem um time ganhando, e está lá, sei lá, 2-3-0, você fala, não vai ter tempo hábil, não tem como virar. E daqui a pouco, nos últimos minutos, no apagar das luzes, nos acréscimos do juiz, inesperadamente, o jogo vira, e o time que ia ficar como vice se torna campeão. Essa é a lógica da invertida. Então, Satanás, eu consigo imaginar essa cena. Como eu disse, se eu estiver confuso nessa minha ideia, talvez em algum momento Deus vai ajeitar isso na minha cabeça. Mas eu consigo imaginar o barato louco que é quando Satanás toma suas invertidas. E como que ele toma invertidas? Quando ele olha para nós e ele julga que tudo o que ele tem de argumentos em relação ao nosso passado é o resumo e o final da nossa trajetória de vida. E quando de repente, em algum momento, Jesus pega justamente daquilo que nos foi vergonhoso, e no lugar da vergonha, Ele gera dupla honra. No lugar daquilo que nos humilhou, Ele agora passa a nos usar para humilhar. Humilhar alguém, pastor? Não. 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 Humilhar o cão, humilhar o diabo, humilhar o adversário. Como que a gente humilha Satanás? Irmãos, eu tenho total certeza que nas áreas que Satanás já nos molestou tanto, nos já abusou tanto, assim,
destruiu realidades, sabe? Acabou com pudores, com métricas, com referências, áreas que fomos muito corrompidos. Aí Jesus pega, nos trata, nos cura, nos restaura. E um belo dia no Senhor, para surpresa do cão, ele olha e agora o paralítico está agora se preocupando e se interessando com outros paralíticos. Agora o que sofreu o dano, agora está sendo usado por Deus para poder liberar cura, restauração por onde passa. Isso é tremendo demais. E eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa história. Então eu queria dizer para você que aquelas coisas aparentemente inexplicáveis que aconteceram na sua vida poderão ser muito bem utilizadas por Deus em algum momento, para que você possa entender que não tinha a ver com você, mas tinha a ver com Ele, que não tinha a ver com as suas dúvidas, mas tinha a ver com o seu propósito, que não tinha a ver com as suas ideias, mas tinha a ver com as intenções dEle, de fazer com que aquilo possa ser para a glória dEle. Talvez hoje ainda não aparentemente seja, mas vai chegar um momento que vai ser. E quando ser, você vai falar: uau, glória a Deus pela paralisia de um passado e pela libertação que Jesus fez, porque eu entendo o que é ser paralítico, e eu sei o que é ser peso na vida de outros, mas agora eu carrego os outros, agora eu suporto os outros, agora eu amo os outros, agora eu libero os outros, agora eu sou o cara que bota para cima os outros, agora sou eu que abro o caminho para os outros, sou eu que consigo ver o que ninguém mais vê, sou eu que tenho determinação quando ninguém à minha volta tem determinação, sou eu que sou criativo quando as pessoas falam: nossa, de onde vem essa criatividade? Se eles soubessem o que a gente já viveu, se eles entendessem na verdade de onde Jesus já nos tirou e do que Jesus pode fazer com alguém que pede sabedoria a Ele, pede graça para poder abrir caminhos. E aí um belo dia a gente vai olhar e falar: mas não é o ex-paralítico que está ali em cima, meu Deus? É o ex-paralítico. E agora ele está descendo outros paralíticos para poder ter encontros poderosos com Jesus nas casas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder terminar essa ministração? Glória a Deus, aleluia. Que bom, irmãos. Não sei quanto a você, mas eu me sinto muito privilegiado. Eu falei de muita responsabilidade, talvez você ficou tenso. Eu quero mudar o teor para que você possa entender melhor. Não fique assim, não fique nessa perturbação, porque talvez essa perturbação só vai te incomodar por um dia, e isso não vai adiantar em nada. É importante você perceber o propósito de Deus, porque senão você só fica incomodado aqui por uma meia hora e volta, e talvez quando você jantar já passa, quando você dormir, você já volta à sua velha rotina umbigocêntrica de sempre. Então não é isso que importa, não é isso que vai mudar a sua história. Agora, se você compreender que o Senhor faz com que tudo na sua vida, até as coisas fracassadas e horríveis, e horripilantes e feias, possam ser usadas para que Ele possa cumprir o propósito dEle, que é qual? Buscar e salvar os que estavam perdidos. Como é que esse texto termina? Jesus termina esse texto dizendo para esse cara: você está salvo. Ele entra paralítico, ele sai andando. Ele entra carregado, ele sai carregando. Ele entra perdido, ele sai salvo. Você consegue entender isso? Pastor, está tentando ajudar eu a entender minha história? Não estou aqui para ser psicólogo, não, terapeuta, não é essa a ideia. Estou aqui para ser um profeta de Deus para a sua vida e fazer com que você entenda que, de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um lance que chama propósito de Deus. E esse propósito de Deus é muito forte, muito poderoso. A gente precisa aprender mais e mais a respeito dele. Pastor, mas isso explica todas as coisas erradas que eu fiz? Irmão, não nos isenta das nossas responsabilidades. Talvez a gente vai pagar preços a respeito dos erros que cometemos. Mas é importante entender que acima até mesmo dos nossos erros, acima dos nossos fracassos e das nossas vergonhas, tem um Deus que age em nossa vida, fazendo com que a gente possa se tornar esses amigos na vida de pessoas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, que Ele faça da sua vida. E entenda muito claramente isso. Tem um lance ligado à casa aí. Tem um lance ligado à casa. Sabe, a gente percebe isso facilmente. Facilmente.
Hoje é terça, anteontem nós tivemos aqui nesse ambiente aqui, batismos, 21 batismos, e é lindo de perceber. E 21 pessoas, todas elas caminham conosco aqui na igreja, glória a Deus por isso. Nenhuma pessoa aleatória, do nada, surgiu e caiu nessas águas para ser batizado. Não, são 21 pessoas que de fato conheceram a Jesus em nosso meio. Mas sabe uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode perceber ao final de um momento como aquele? É entender o valor do Jesus que atua nas casas, na vida de cada um desses. Todos, nem todos, mas a maioria, a esmagadora maioria. Sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas? Eles perceberam um Jesus que cura paralisias em meias casas. A gente percebe isso em adolescentes, em casais, em homens mais velhos. A gente percebe essa realidade. Então eu queria que você compreendesse o valor que a sua casa e que essas casas que nós já temos até então, elas têm para aquilo que Jesus quer fazer nessa cidade. Pastor, vai terminar por aí? Não, por isso que eu falei a sua casa, porque talvez a sua casa ainda não se abriu para essa realidade. Talvez você ainda não cogitou, não foi criativo e sábio em relação a tudo isso. Mas há um propósito de Deus por meio disso. Sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros, dessas 21 pessoas aqui, muitas delas jamais entrariam aqui nessa igreja, jamais entrariam aqui nesse templo, se não tivesse primeiramente entrado numa casa. Se você chamasse as pessoas para um templo, não, mas quando elas foram chamadas lá atrás para uma casa, sorrateiramente, ou melhor, sorrateiro é uma palavra ruim, né? Mas devagar, intencionalmente, melhor dizendo, Jesus foi tocando esses corações até firmá-los e consolidá-los a tomar uma decisão tão forte, tão poderosa quanto essa. Quero que você entenda isso. Há um valor poderoso naquilo que Jesus escolhe fazer nas nossas casas. Que a sua casa, que o seu ambiente esteja preparado para esse Jesus que quer restaurar vidas, quer curar histórias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo por essa palavra, por essa ministração, por essa mensagem. E eu peço, Senhor Deus, que de fato ela seja recebida em nossos corações. Que nenhum obstáculo, Senhor Deus, nos impeça de receber aquilo que o Senhor quis ministrar ao nosso coração nessa noite. Nos faça de fato entender, Senhor Deus, que nós somos esses homens e mulheres que são chamados a se importar com esses paralíticos ao longo do caminho, Pai. Pessoas que são paralisadas pelo pecado, pelo Satanás, pelo mundo, que talvez até gostariam de experimentar do Senhor, mas não podem experimentar do Senhor. Tem impedimentos, obstáculos na vida deles. Pai, por favor, ativa em nosso meio pessoas que, além de ouvir o Senhor e desfrutar da comunhão do corpo, tenham a capacidade de ter visão com aqueles, Senhor Deus, que estão parados na vida. Pai, nos dê a capacidade de levantar em nosso meio uma determinação tão grande, Pai, que seja capaz de nos fazer mover na direção dessas pessoas e atraí-las até uma experiência com o Senhor Jesus. Mesmo que tenham muitos obstáculos ao longo do caminho, nos dê essa graça de perseverar, de permanecer, de persistir, de se manter, Pai, apesar de tudo, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós clamamos uma criatividade do alto, que nos faça olhar além do óbvio, que nos faça abrir caminhos em meio a ambientes fechados. Pai, a coisa mais natural da vida, conforme nós vamos caminhando com as pessoas, é a gente concluir que algumas coisas não tem jeito, não tem nada que possa ser feito, não tem como dar certo. Pai, isso é tão fácil de chegar a essa conclusão, isso é tão fácil de nos levar ao desânimo. Por isso nos dê a capacidade de olhar além do óbvio, de olhar, Senhor Deus, para cima e perceber uma estratégia do alto, de conseguir imaginar que tem como um paralítico descer justamente no lugar que Jesus está, que esse paralítico não precisa ir pelo meio da multidão, ele não precisa entrar pela porta ou pela janela, mas ele pode entrar pelo telhado. Nos faça, Senhor Deus, conseguir perceber aquilo que naturalmente nós não conseguimos perceber, mas que por sabedoria do alto nós podemos ter, Pai. O Senhor nos deu a mente de Cristo, que nós possamos ativar e viver essa mentalidade, essa mente de Cristo. Nos dê, Senhor Deus, essa sabedoria, ligada aos perdidos, ligada àqueles que não conhecem o Senhor e que não experimentaram do Senhor ainda. Oh Jesus, Pai, um dia nós fomos os paralíticos para alguém.
Um dia era a nossa condição essa. E teve alguém que se importou com a gente. Teve alguém que pagou preço por amor a nós. Teve alguém, Senhor Deus, que foi até onde nós estávamos, talvez em meio aos nossos obstáculos, às nossas limitações, e teve visão, determinação e criatividade. E isso deu tão certo que a gente está aqui agora, Pai. Nós te agradecemos tanto por essas pessoas que não desistiram da gente. Foram amigos de Jesus, amigos que nos apresentaram a verdade e nos colocaram frente a frente com o Senhor para poder ser curado e transformado. Mas eu acredito que chegou a nossa vez, Pai. Chegou o nosso momento. Por isso nos dá a graça, Senhor Deus, de, pela fé, ativar esse sobrenatural do Senhor, ativar esses milagres do Senhor. Pai, talvez tenha alguns amigos de fato que ficaram no passado, e gente que está parada na vida, paralisada no pecado, paralisada em meio às maldições, paralisada em meio a tantos tumultos, Pai. Quem sabe, Senhor, essa palavra foi justamente para que a gente possa olhar para essas pessoas com outros olhos, tendo uma visão do Senhor, determinação do Senhor, criatividade do Senhor e uma fé que só o Senhor pode nos dar. E nós clamamos, Pai, que essas vidas, essas pessoas, elas possam entrar paralíticas e saírem andando, que elas possam entrar sendo carregadas e que depois de um tempo elas passem a carregar também, que elas possam entrar como perdidos, mas que depois de um tempo elas possam ser achadas e encontradas e possam ser salvas pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Essa é a geração de homens e mulheres que estão dizendo para o Senhor: eis-nos aqui, nos use para o louvor da tua glória. Aqui está, Pai, dentre adolescentes e homens e mulheres mais velhos, está um povo que está dizendo para o Senhor: Senhor, nós queremos ser usados por ti. Usa as nossas vidas para que paralíticos possam andar, para que carregados possam carregar, para que perdidos possam ser salvos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vai na paz do Senhor. Um ótimo restante de...